Olá, este é o seu momento. Encontre uma posição confortável, em algum lugar onde possa ter privacidade, permitindo-se dedicar estes próximos minutos apenas para você. Feche os olhos suavemente e faça 3 respirações profundas para começarmos. Deixe o corpo começar a relaxar naturalmente, sem esforço. Agora, leve sua atenção para os seus pés. Sinta seus pés tocando o chão. Perceba o contato com a superfície, o peso deles apoiado, firme e presente. Relaxe os dedos dos pés, um por um. Solte o peito do pé, os calcanhares. Deixe qualquer tensão escorrer para baixo, para fora do seu corpo. Respire e permita que seus pés descansem completamente. Os seus pés são a base que te sustenta. E assim como eles sustentam o seu corpo, existe algo dentro de você que te sustenta em cada passo que você dá na vida: a sua coragem. Eu sei que você foi ensinado a valorizar resultados, a medir seu valor pela performance, pela aprovação dos outros, pelo quanto você foi aceito ou rejeitado. A sociedade te treinou para acreditar que o que importa é o final da história. Se você foi aplaudido, se conquistou, se agradou. Mas essa é uma mentira cruel que rouba de você o reconhecimento da sua maior força. A verdade é esta: a coragem é mais importante do que qualquer resultado. A coragem que você teve de enfrentar aquela situação, mesmo tremendo. A coragem de colocar sua voz no mundo, mesmo com a garganta apertada de medo. A coragem de ser imperfeito, de ser vulnerável, de ser real. Isso sim é o que te define. Não o que os outros pensaram, não se você foi perfeito, mas o fato de que você teve a coragem de tentar. Pense bem, quando você era criança e estava aprendendo a andar, você caiu centenas de vezes. E ninguém, nem você, nem quem te amava, media seu valor pelas quedas. O que importava era a coragem de levantar de novo, a coragem de dar o próximo passo, mesmo sem garantias. Você era celebrado pela tentativa, não pela perfeição. E em algum momento da vida, essa verdade foi roubada de você. Te disseram que só o resultado importa, que só a performance tem valor, que você só é digno se for impecável. Mas essa é uma mentira cruel que rouba de você o reconhecimento da sua maior força. A verdade é esta: a coragem é mais importante do que qualquer resultado. A coragem que você teve de enfrentar aquela situação, mesmo tremendo. A coragem de colocar sua voz no mundo, mesmo com a garganta apertada de medo. A coragem de ser imperfeito, de ser vulnerável, de ser real. Isso sim é o que te define. Não o que os outros pensaram, não se você foi perfeito, mas o fato de que você teve a coragem de tentar. Pense bem, quando você era criança e estava aprendendo a andar, você caiu centenas de vezes. E ninguém, nem você, nem quem te amava, media seu valor pelas quedas. O que importava era a coragem de levantar de novo, a coragem de dar o próximo passo, mesmo sem garantias. Você era celebrado pela tentativa, não pela perfeição. E em algum momento da vida, essa verdade foi roubada de você. Te disseram que só o resultado importa, que só a performance tem valor, que você só é digno se for impecável. Mas eu pergunto, onde está a força maior? Em fazer algo quando você tem certeza de que vai dar certo? Quando você está confortável? Quando não há risco? Ou em fazer algo apesar do medo, apesar da incerteza, apesar do desconforto que te corrói por dentro? A resposta é óbvia. A coragem é a verdadeira medida da sua força. Você já é incrivelmente forte. Cada vez que você enfrentou a ansiedade e foi além dela, cada vez que sentiu vergonha e ainda assim se permitiu ser visto, cada vez que sua voz tremeu, mas você falou mesmo assim. Isso é heroísmo, isso é poder, e você precisa começar a enxergar isso em você.
Não espere pelos resultados para se sentir orgulhoso. Sinta o orgulho da coragem que te trouxe até aqui. Respire fundo. Sinta seus pés firmes no chão. E comece a reconhecer: você é corajoso. Não porque tudo deu certo, mas porque você tentou. Mesmo que tudo dentro de você gritava para desistir. Agora, volte sua atenção para suas pernas. Sinta suas panturrilhas relaxando, os músculos soltando. Permita que seus joelhos descansem sem tensão. Sinta suas coxas pesadas e confortáveis, como se estivessem afundando suavemente. Deixe suas pernas soltas, leves, apoiadas. Respire e perceba a sensação de tranquilidade subindo por elas. As suas pernas te sustentam e te impulsionam a caminhar. E cada passo que você dá em direção ao desconforto, cada movimento rumo ao que te assusta, é um ato revolucionário de coragem. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você carrega medo. Medo de ser julgado, medo de falhar, medo de não ser suficiente. Esse medo é real e ele nasceu de experiências dolorosas. Talvez você tenha sido ridicularizado. Talvez tenha sido ignorado. Talvez tenha sido rejeitado de formas que machucaram fundo. E esses momentos te ensinaram uma mentira: que é mais seguro não tentar, que é melhor ficar parado do que arriscar sofrer de novo. Mas veja bem, não tentar é a verdadeira prisão. Porque quando você não age por medo, quando você se esconde, quando você se silencia para se proteger, você não está seguro, você está preso. Preso numa vida menor do que a que você merece. Preso numa versão diminuída de quem você realmente é. E essa prisão dói muito mais do que qualquer rejeição externa jamais poderia doer. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é agir com o medo presente. É sentir o desconforto e caminhar mesmo assim. É tremer e ainda assim falar. É suar frio e ainda assim aparecer. Coragem é fazer, mesmo imperfeito, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Pense nos maiores heróis, nos maiores líderes, nas pessoas que você admira. O que os tornou especiais não foi a ausência de medo, foi a capacidade de agir apesar dele. Martin Luther King Jr. tinha medo. Nelson Mandela tinha medo. Pessoas comuns que enfrentam a própria ansiedade social todos os dias têm medo, mas eles agiram. E é a ação, movida pela coragem, que cria mudança, que cria crescimento, que cria vida real. Você pode ter ido naquela festa e gaguejado ao falar. Pode ter ficado vermelho. Pode ter sentido que falhou. Mas você foi. E isso é extraordinário. Você pode ter dado aquela opinião no trabalho e sua voz tremeu presente. Pode ter sentido que todos te julgaram. Mas você falou. E isso é poder puro. Você não teve a performance perfeita, mas você teve coragem. E coragem é muito mais rara, muito mais valiosa, muito mais digna de celebração do que perfeição. A sociedade venera a perfeição porque é fácil admirar algo polido, algo sem falhas. Mas a coragem é crua, é imperfeita, é vulnerável. E é justamente por isso que ela é sagrada. Porque ela revela o que você realmente é. Alguém disposto a crescer, a viver, a se arriscar. Alguém que escolhe a vida real em vez da ilusão de segurança. Respire fundo. Sinta suas pernas firmes e saiba que cada passo corajoso que você dá, não importa quão pequeno, não importa quão imperfeito, está te transformando em alguém mais forte, mais livre, mais vivo. Você está andando em direção à sua liberdade, e isso merece ser celebrado. Sinta esse relaxamento agora subindo para o seu quadril. Perceba a região do seu quadril soltando, descansando. Leve atenção para o seu abdômen, para o seu tronco. Sinta a respiração fluindo livremente, enchendo o seu peito, expandindo sua barriga. Relaxe suas costas, desde a lombar até a parte alta. Solte qualquer rigidez.
Respire profundamente e perceba seu centro forte, presente, vivo. Lembre que o crescimento nunca é linear e a coragem se constrói aos poucos, não de uma vez. A natureza te ensina isso o tempo todo. A borboleta não sai do casulo perfeita no primeiro dia. Ela luta, se debate, força suas asas frágeis contra as paredes apertadas. E é justamente essa luta, esse processo imperfeito e doloroso, que fortalece suas asas para que ela possa voar. Se Albin abrisse o casulo para ajudá-la, suas asas não se desenvolveriam, ela nunca voaria. A dificuldade é parte essencial da transformação. O mesmo acontece com você. Cada situação social desconfortável que você enfrenta está fortalecendo sua coragem. Cada vez que você sente ansiedade e ainda assim age, você está treinando seu cérebro para associar a ação com sobrevivência, com vida, com crescimento. Você está reprogramando anos de condicionamento. E esse é um processo que exige tempo, repetição e, acima de tudo, compaixão consigo mesmo. Você não precisa ser corajoso perfeitamente. Você não precisa enfrentar tudo de uma vez. Você não precisa nunca mais sentir medo. O que você precisa é dar um passo de cada vez e valorizar cada um desses passos como o ato heróico que ele realmente é. Pense em qualquer habilidade que você desenvolveu na vida. Andar de bicicleta, aprender um idioma, tocar um instrumento. No começo, você era péssimo. Você caiu, errou, se frustrou. Mas ninguém esperava que você fosse expert de imediato. O que era esperado e celebrado eram as tentativas. Cada queda de bicicleta era um sinal de que você estava tentando. Cada erro de pronúncia era a prova de que você estava aprendendo. Por que então você é tão duro consigo mesmo quando se trata de coragem social? Por que você espera que a sua primeira tentativa seja perfeita? Por que você se crucifica quando sua voz treme, quando você fica em branco ou quando você sente que não foi bem? Você está aprendendo. Você está crescendo. E crescimento é, por natureza, imperfeito. Além disso, saiba disso. Não existe perder quando você age com coragem. Porque o próprio ato de tentar já te transforma. Cada vez que você enfrenta o desconforto, você está expandindo sua zona de conforto. Cada vez que você age apesar do medo, você está provando para si mesmo que você é capaz. Cada vez que você sobrevive àquilo que te assustava, você se torna mais forte. O resultado externo, se as pessoas gostaram, se você foi bem, se conquistou o que queria, é secundário. O resultado interno, a mudança em você, a coragem que você exercitou, a força que você construiu, esse é permanente. Esse é seu. Esse ninguém pode tirar. Então pare de medir seu valor pelo que aconteceu depois. Comece a medir seu valor pelo que aconteceu durante. Pela coragem que você teve de aparecer. Pela força que você teve de se expor. Pelo heroísmo silencioso de enfrentar os seus medos mais profundos. Isso sim é o que te torna excepcional. Respire fundo. Sinta seu tronco forte e presente. E reconheça. Você está em um processo lindo, doloroso, poderoso. E cada passo imperfeito que você dá nesse processo merece ser honrado. Você está se tornando a versão mais corajosa de si mesmo. E isso é uma conquista imensa. Agora sinta o relaxamento se espalhando pelos seus ombros, braços e mãos. Perceba seus ombros caindo naturalmente, soltando qualquer peso que você carregava. Sinta seus braços leves, descansados, suas mãos soltas, abertas. Relaxe cada dedo, as palmas, o dorso das mãos. Sinta como é bom soltar o peso, soltar a tensão. Respire e permita que seus braços e mãos descansem completamente. Quando você age com coragem, quando você se permite ser visto, quando você coloca sua voz no mundo, mesmo tremendo, você cria conexões reais. Eu sei que mostrar vulnerabilidade assusta.
Eu sei que parecer imperfeito parece arriscado. Você tem medo de que, se as pessoas te virem de verdade, elas te rejeitem. Você tem medo de que a sua autenticidade seja demais ou de menos. Você tem medo de ser julgado, criticado, abandonado. E por isso você usa máscaras. Você tenta controlar a imagem que projeta. Você se esconde atrás de uma versão editada, polida, segura de quem você é. Mas aqui está a verdade. Quando você usa máscaras, você não cria conexões reais. Você cria conexões com a máscara. E isso te deixa vazio. Porque mesmo quando você é aceito, você sabe que não é você que foi aceito. É a versão falsa, a personagem. E isso dói mais do que qualquer rejeição. A coragem de ser vulnerável, de ser autêntico, de mostrar quem você realmente é, com falhas, com imperfeições, com medos. Essa é a única forma de criar intimidade real. As pessoas não se conectam com a perfeição. Elas se conectam com a humanidade. Elas se conectam com a verdade. E quando você tem a coragem de ser real, você dá permissão para que os outros também sejam. Pense nas pessoas que você mais ama, que você mais admira. Você as ama porque elas são perfeitas? Não. Você as ama porque elas são reais. Porque elas mostraram suas vulnerabilidades. Porque elas confiaram em você o suficiente para baixar a guarda. E foi justamente isso que criou o laço. A intimidade nasce da coragem de ser imperfeito. Quando você tem coragem de falar mesmo com a voz trêmula, você não está mostrando fraqueza. Você está mostrando humanidade. E isso é magnético. Isso é poderoso. Isso convida as pessoas a se aproximarem. Porque, no fundo, todos nós estamos cansados de máscaras. Todos nós ansiamos por conexões verdadeiras. E você, ao ser corajoso o suficiente para ser real, está oferecendo isso para o mundo. E mais, você está se oferecendo o maior presente que existe. Porque quando você para de tentar ser perfeito, quando você para de se esconder, quando você se permite existir plenamente, você finalmente se sente livre. Livre da prisão da aprovação externa, livre da exaustão de tentar controlar tudo, livre para simplesmente ser. Algumas pessoas vão te rejeitar, isso é verdade. Mas aqui está o que é ainda mais verdadeiro. As pessoas que te rejeitam por ser autêntico não são as suas pessoas. Elas nunca foram. E você, ao ter a coragem de ser real, está filtrando a sua vida. Está atraindo quem realmente ressoa com quem você é. Está construindo um círculo de conexões genuínas, profundas, nutridas pela verdade. E mesmo que algumas pessoas não gostem, mesmo que algumas situações não saiam como você esperava, você terá se respeitado. Você terá honrado quem você é. Você terá vivido com integridade. E no final da vida, quando você olhar para trás, você não vai se arrepender das vezes que foi rejeitado por ser real. Você vai se arrepender das vezes que se escondeu, das vezes que calou a sua voz, das vezes que não teve coragem de ser você. Respire fundo. Sinta as mãos abertas. E saiba, cada vez que você age com coragem e autenticidade, você está tecendo uma vida mais verdadeira, mais rica, mais sua. Não é sobre agradar a todos, é sobre ser fiel a você. E isso sim, merece ser celebrado. Agora leve sua atenção para o pescoço, rosto e cabeça. Relaxe seu maxilar, soltando qualquer tensão. Descanse sua boca, seus lábios, sua língua. Permita que seus olhos descansem atrás das pálpebras fechadas. Solte sua testa, suavize qualquer ruga. Relaxe seu couro cabeludo, do topo da cabeça até a nuca. Imagine uma sensação de liberdade se espalhando por toda a sua cabeça. Sinta-se flutuando, leve e em paz. Leve essa sensação para o seu dia e lembre-se, faça o máximo possível para enfrentar situações sociais e colocar sua voz no mundo. Sua voz tem valor, você é capaz e a cada enfrentamento se fortalece.
Nos enfrentamentos, aceite suas emoções como parte do processo. Ansiedade e desconforto fazem parte da vida. Permita que elas passem e direcione sua atenção para o presente e para o ambiente ao seu redor. Você é mais forte do que suas emoções e pensamentos e não precisa brigar contra eles. Observe suas emoções, deixe que passem e, com os pensamentos, questione-os, não para bloqueá-los, mas para gradualmente mudar sua narrativa interna, educando sua criança interior. Agora, respire fundo e repita comigo um mantra do programa, sentindo cada palavra reverberar em seu corpo. Eu tenho valor, sou livre para ser quem sou e dane-se possíveis avaliações. Tenha um ótimo dia e força nos enfrentamentos.